Oi, pessoas lindas desse canal, sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo muito bem com vocês. Hoje eu preparei um vídeo maravilhoso para vocês deste vestido longo, Três Marias, numa viscolinho sem elastano, tá, gente? Aquela viscolinho mais sequinha mesmo, com a alça larga que tampa o sutiã, com busto torcido, gente, maravilhoso. Ficou assim, ó, dos deuses esse vestido. Com acabamento maravilhoso nas costas, com margem de vestibilidade que veste MG tranquilo. Então, quem vai fazer para venda vai arrasar nas vendas. Com alça com elasticidade, né? Com alça flexível, na verdade, né? Então, aí, para você que quer aprender a fazer esse vestido, Deus, chique, lindo, maravilhoso. Para fazer esse vestido, vocês vão precisar de 2,5 metros de viscolinho por 1,40 de largura. Essa minha aqui tinha 1,40 de largura, tem algumas que tem um pouco menos ou um pouco mais. Aí vocês vão analisar a medida do quadril de vocês, como eu ensino ali no vídeo, para poder estar usando 2,5 metros. Senão vocês vão precisar, além dos 2,5 metros, mais uma altura da primeira camada aqui por causa do quadril, tá? Aqui, gente, vamos tirar as medidinhas bem simples que vocês vão precisar para fazer esse vestido. São 3 medidas e mais nada. Medida do busto, da lateral, que não é só aqui, é da lateral, aqui geralmente onde fica a costura das blusas de vocês, até aqui, ó. Essa medida, a minha dá 56. A medida da lateral aqui também, até essa lateral aqui também. Da parte das costas não precisa? Não precisa, porque na parte das costas a gente vai colocar lastex e vai deixar uma margem de vestibilidade para poder vestir mais do que um tamanho esse nosso vestido, tá? Então, eu tenho 56 aqui em cima, 48 aqui, e o meu quadril eu tenho 1,12 de quadril. Claro que eu não posso trabalhar só com esse 1,12, eu tenho que deixar no mínimo 1,16, 1,18, 1,17, pra ter uma margem, ficar soltinho e dar aquele caimento que vocês viram ali. Então, vocês vão botar a margem do quadril de vocês e mais uns 2 a 3 dedinhos cada lado de margem, pra salvar a sainha, a primeira Maria lá de vocês, tá bom? Me acompanha aí no vídeo até o final que você vai aprender todinho passo a passo, porque eu ensino pra vocês. Arrumei o meu tecido aqui, todo dobradinho, bonitinho. Pra começar, vocês vão tirar aqui em cima uma tira de 8 centímetros, tá? Vocês vão marcar aqui 8 centímetros. Ali, já posso abrir ela aqui, são duas, né? Ó, ficou assim, 2 tiras com 8 centímetros, porque a gente vai costurar aqui e vamos fechar ela, e ela vai ficar com os 2 dedinhos de largura, pra tampar bem o sutiã, tá? Então, ela vai ficar assim, beleza? Então, alça reservadinha, essas alças. Vocês vão vir aqui e vão tirar 25 centímetros. O que é esse 25 centímetros? É lá de cima do meu busto até embaixo do busto. Dá 25, que é a medida que eu quero de onde vai começar minhas alças até embaixo do busto. Eu vou deixar 1 centímetro a mais para margem de costura. Então, eu vou fazer essa parte aqui com 26 centímetros. Então, aqui, eu peguei essa parte e vou dobrar ela aqui. Confere, né, se ficou os 26 centímetros aqui, ficou. Eu vou só alinhar aqui, que ficou meio tortinho. Deu 56. 56 dividido por 2, dá 28. Mas eu vou deixar aqui 29, vou deixar 1 centímetro a mais para uma margenzinha de costura, tá? Então, a gente vai fazer aqui com 29. Já podemos até cortar aqui, ó, tá? Podem cortar ali. Já podem abrir aqui, ó. Pronto. Tenho 4 pedacinhos aqui de 29 centímetros por 26, certo? Vocês vão vir de um ladinho aqui e vão descer 9 centímetros. Desci 9 centímetros e vou vir aqui em cima e vou fazer uma marcação com 14. Aqui nós vamos fazer a cava do nosso vestido. Podem pegar uma reguinha de cava de vocês, ó, colocar aqui e fazer esse lado curvadinho assim, ó. Tá? E já
podem cortar a minha cava do meu vestido, ó. Do meu bojo, né? Cortei. Olhem só o que eu cortei aqui, gente. Agora, aqui vocês vão deixar um espaço pra alça. Se eu vou fazer uma alça que vai ficar com os 2 dedinhos, vai dar uns 3 centímetros mais ou menos, eu vou deixar aqui um pouquinho mais, né? Pra costura. Então, eu vou deixar aqui com 4,5 centímetros essa parte aqui pra mim vir com a minha alça e encaixar aqui depois, tá? Agora, eu venho aqui nessa ponta, desço 3 centímetros só e faço aqui, ó, vou descer de lá pra cá, assim. E faço um curvadinho de leve aqui, ó, só pra saidinha da minha alça ali, ó. Ó, aqui. Aqui eu desci só 3, tá, gente? E já pode cortar também. Ó, aqui vai sair a minha alça e aqui vai ser o meu torcido, ok? Então, eu vou pegar aqui, mais ou menos no meio dessa distância que eu tenho aqui, e vou fazer uma marcação, e vou fazer uma abertura aqui de uns 4 centímetros. Não façam mais do que isso, porque senão depois vai ficar o buraco aparecendo lá na hora do nó, tá bom? Então, aqui, agora eu venho aqui desse ladinho, ó, eu não vou deixar essa lateral tão grande. Então, eu venho aqui embaixo e subo uns 3 centímetros, tá? Eu vou deixar aqui, ó, com uns 13,5. E vou subir, vou dar uma boleada aqui, ó, olha só. Assim, vou tirar esse bico ali, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Já posso cortar essa parte. E aqui vai ficar meio arredondado assim mesmo, ó. Agora, aqui, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão medir lá embaixo do busto de vocês, de um lado do corpo até o outro lado do corpo. A minha medida ali dá 48, tá? Então, eu vou pegar esse 48, eu vou dobrar assim, vou dividir ele no meio e vou colocar aqui, ó. E vou fazer uma marcaçãozinha aqui, um pique, tá? Esse pique aqui vai servir depois, porque aqui eu vou fazer meu nó. E aqui vai vir o meu recorte, que vai vir até aqui pra fazer a parte de baixo do meu busto. Beleza? Então, olhem só, nosso bojo tá pronto. É isso daqui. Esse é o busto do nosso vestido, que vai ter um nó maravilhoso. Ó, aqui. E aqui nós vamos trabalhar o nosso nó, nosso torcido, né? Então, vocês vão reservar aqui o busto de vocês, que já tá pronto, tá? Se quiser colocar bojo, pode colocar bojo? Pode, você vai colocar o bojo aqui dentro. Então, corte da parte de cima. Nossas alças, que a gente vai costurar e elas vão sair daqui, ó. Olha, uma margem de costura desse lado e desse lado. E nossa alça vai sair daqui. Essas alças. Agora, vamos fazer o recorte da nossa frente. Qual a medida que eu falei pra vocês que dá ali? 48, né? Então, a gente vai fazer esse recorte da cintura aqui com 48. Vamos lá, 24, né? Metade de 48 dá 24. Então, vai ser aqui. Qual vai ser a largura desse meu recorte? Eu vou fazer esse meu recorte aqui com uns 7 centímetros. Vocês vão marcar aqui, ó, 7 centímetros. E vão cortar assim, simples, simples, simples. Ó. Já faz um pique aqui no centro. Esse meu recorte vai ficar aqui, essa parte vai subir aqui pro nosso torcido e essa parte vai vestir aqui a minha cintura. Já está ficando, tomando forma nosso vestido. Agora, vamos fazer essa parte de trás. Essa parte de trás, nós vamos aqui, ó, segurar a nossa costura aqui. A gente vai costurar essa parte aqui, né? Ó. E nós vamos fazer agora a parte de trás, a parte das costas. Vocês podem fazer assim aqui, ó. E já podem tirar uma tira nessa medida aqui. Qual a medida que eu fiquei aqui, ó? A altura aqui, né? Ó,
dá 20 centímetros, tá? 20, mas daí depois vai a costura aqui, vai costura aqui e vai ficar com os 18. Mas agora, sem as costuras, eu tenho aqui 20 centímetros. Então, agora a gente vai pegar essa parte aqui, vamos deixar uma margenzinha aqui, ó, de um dedo e vamos cortar. Agora, nós vamos trabalhar aqui a nossa parte das costas. Eu vou pegar essa parte, vou dobrar assim. Aqui. Vou abrir ela aqui. Então, olhem só, já cortei aqui. Agora, eu vou virar assim para vocês conseguirem verem melhor aqui o que eu estou fazendo, né? Ó, vou tirar a orelha aqui desse pedacinho, ó. Certo? E já vou cortar esse pedacinho aqui também. Ó, a dobra do tecido tá aqui, gente, ó. Tá? Aqui tá a dobra do tecido, aqui minha parte do corpo. Então, viradinha aqui agora, o que a gente faz? A gente já segurou a margem de costura aqui, nós vamos alinhar bem aqui. E vamos descer com esse nosso recorte aqui, ó, dando uma descidinha a mais. Ó, aqui com 2 dedos e aqui com 3, pra dar essa inclinadinha aqui pra parte das costas, certo? Aqui eu tenho 4 tecidinhos pra fazer um acabamento bem legal nesse vestido. Essa parte vai embutir nessa parte aqui, que é onde vai fazer meu bojo torcido aqui. E vai descer aqui pra minhas costas. Agora, eu tenho que calcular aqui, eu vou deixar aqui, ó, um dedinho aqui pra bainha desse meu lastex. Ó, assim. Aqui encaixa com aqui. E aqui a gente deixa uma margenzinha pra fazer uma barra aqui, onde a gente vai passar o lastex. Aí, vocês têm que calcular essa parte aqui, se ela não vai ficar muito grande. Se não vai ficar muito lastex, né? Até vou tirar um pouquinho aqui, ó. Ó, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui na parte eu tenho a minha medida de baixo do braço até lá no meio do busto, né? Parte do busto. E eu tenho essa minha parte de trás aqui. Essa parte pequena aqui ficou com 17 centímetros. Tá? E a parte que vai o meu lastex, ela é o dobro dessa parte aqui. Então, nós vamos colocar aqui, ó. E vamos medir o dobro, ó. O dobro. E mais um pouco, né? Dá pra diminuir um pouco mais essa parte aqui, ó. Senão vai ficar muito lastex aqui, ó. Tá? E eu não quero ele tão grande, né? Então, a gente vai diminuir um pouco mais. Ó. Vou mostrar pra vocês com quanto que eu vou deixar essa parte do lastex aqui, pra ele dar margem atrás de vestibilidade. Eu deixei com 23. 23 mais 23 vai dar 46 centímetros essa parte do centro das minhas costas, tá? E essa parte aqui da lateral eu vou deixar bem certinho com 17, ó. E vocês vão ir assentando assim e olhando e tendo uma noção se fica muito grande, se não fica, né? Ó. Então, aqui, meu torcido, minha cintura, lateral das minhas costas e centro das minhas costas, que vai o lastex. Esse é a parte do busto do meu vestido. E temos as nossas alças. Então, parte de cima tá toda cortada. Essa parte. Lateral, que é assim, ó. Lateral costas. Aí vocês olhem, ah, mas ficou muito grande. Aí vocês diminuem, porque aqui o lastex vai puxar, vai ficar assim, gente, ó. Parte das costas e a minha parte do busto. Beleza? A parte de cima tá toda cortadinha. Agora, vamos partir para a nossa saia. Para fazer a saia Três Marias, vocês vão pegar a medida daqui desse recorte, ó. E vão medir até lá, encostar no chão, tá? Deixem encostar no chão a fita. E vão tirar essa medida, tá? Então, a minha medida daqui até encostar lá no chão deu... Deixa só eu ver aqui de novo, porque eu já esqueci a minha medida. Tem que encostar no chão, tá, gente? Encostar mesmo no chão. Deu 1,8, tá? Mas desse 1,8 eu vou deixar 1 centímetro para cada camada. São 3 camadas, então 1,8,
1,9, 1,10, 1,11. Eu vou deixar essa minha saia com 1,11. Vou pegar 1,11. Vocês vão pegar a medida que deu daqui até lá no chão, ó, 111 dividido por 3, que vão ser 3 saias, né? 37. Então, nós vamos fazer 3 partes com 37 centímetros, tá? Mas a primeira camada, que é a primeira saia, né? É só 2 tecidos. Assim, a frente e a costa. E as próximas vão ter que ser mais, porque as próximas vão ser franzidas, né? Então, eu vou pegar, vou alinhar aqui. Deixa bem retinho. Aqui. Vou pegar o recorte da minha cintura aqui, ó. Que é a parte que vai aqui na minha cintura, assim, ó, na frente. E por ela, eu vou fazer a minha saia aqui, ó. Tá? Por ela, eu vou fazer a minha saia, mas eu não posso cortar frente e costa igual. Por quê? Porque a parte das costas, eu tenho a margem do lastex e ela tem que ser maior, né? Então, sempre quando a gente vai cortar, a gente tem que analisar essas coisas, tá, pessoal? Então, a gente vai separar aqui os nossos 37 centímetros, ó, 37, que é a minha primeira camada da saia, é a minha primeira Maria, ó. Marquei aqui meu 37. E vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir. Vou tirar a saia da minha frente primeiro. Aqui, ó. Posso até dividir no meio, né, já. Ó, aqui. Tá dividido aqui no meio. Olhem só que simples. Aí, agora eu vou pegar essa minha parte da frente e vou descer aqui, ó. Abrindo assim, ó. Encaixando com a minha cintura aqui, tá? Ó. Até aqui. Assim. Que a parte da frente não é franzida nem nada, então ela vai sair retinha assim, ó. Fechando um pouquinho aqui. Essa é a primeira saia, parte da frente. E vou vir aqui embaixo e vou subir uns 2 dedinhos, vou fazer um levante aqui dos 2 dedinhos. Pega a tua reguinha aqui. E bolei essa pontinha aqui. Pra cima aqui. E venha aqui e tira 1,5 centímetro mais ou menos e faz uma curvadinha aqui, ó. Na frente. Tira isso aqui. Isso aqui vai encaixar aqui, tá? Ó, tem uma margenzinha aqui, eu vou tirar aqui, ó. Parte da frente tá cortada. Agora, eu pego essa partezinha aqui e vou tirar a parte de trás. Parte de trás vai ser tudo isso aqui, ó. Parte de trás eu vou deixar sair reto aqui, ó. Ó. E vou fazer o boleado aqui. Essa vai ser a parte da saia da frente e a parte de trás. A parte de trás vai ficar um pouco franzidinha aqui. Por causa do lastex, que vai me ajudar a vestir o meu vestido. E aqui a parte da frente, tá? A parte de trás vai ficar assim, ó. Mesma medida aqui, só que mais larguinho aqui, beleza? Aí, o que vocês têm que conferir? Vocês têm que conferir aqui a medida do quadril. Ó, eu tenho aqui 33. Vocês têm que ver se o quadril de vocês cabe aqui. Se o quadril de vocês não couber aqui, vocês têm que usar a parte da frente, ó. Vocês vão ter que fazer um tecido desse aqui pra parte da frente e mais um tecido desse aqui pra parte de trás. Por quê? Pra fazer ele bem maior do que isso aqui, tá, gente? Ó, até vou fazer aqui, ó. Vou fazer um pique aqui, aonde é a parte da cintura, ó.
onde vai meu lastex, tá? Parte de cima tem um pique, ó. Essa vai ser a parte de trás da minha saia, onde o meu lastex vai dar esse volumezinho aqui no meu bumbum. E essa daqui, fazer um pique aqui na cintura, é a saia da parte da frente, que vai encaixar aqui nas laterais. E vai fechar aqui, ó, assim, com a minha cintura aqui, pra encaixar o meu bojo lá em cima. Então, o meu vestido já está descendo aqui. Ali a parte das minhas costas, aqui a minha alça. Então, agora, aqui, nós temos uma camada, certo? A primeira camada, que ela é mais certa no corpo, que não é tão grandona, né? A primeira camada. Agora, a gente vai fazer as outras. A medida das nossas camadas é 37 centímetros, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, pra segunda camada aqui de babado, eu tenho que marcar aqui 37 centímetros. Então, eu vou marcar aqui, ó, 37. Mais 37. Ó, eu tenho 2 pedaços aqui com 37 centímetros. Agora, eu vou ter que cortar mais 2 pedaços aqui com 37 centímetros. Então, vamos lá agora montar o nosso babado das nossas 3 Marias. Ó, que eu tenho 2 babados, lá eu tenho mais 2. Agora, eu vou pegar aqui, vou abrir assim, ó. Colocar um em cima do outro aqui, ó. Assim. E vou colocar aqui. E vou analisar a quantia que eu quero franzir saindo lá daquela minha primeira saia, ó. Tá? Ó. Então, eu vou desprezar essa parte aqui da lateral, ó. Aqui eu vou vir abrindo, ó. Vou tirar essa parte ali. Vou distribuir aqui pra ver o meu franzido, que eu não quero ele tão exagerado, mas também não quero ele tão xoxinho, né? E aqui eu vou continuar aqui, ó. Ó. Então, o meu segundo, ó, primeiro babado mais certinho. Segundo babado, franzido. Só que eu não usei todo o tecido, né? Eu desprezei um pouco, né? Dá pra desprezar até um pouco mais, ó. Dá pra deixar ele aqui com um franzidinho mais de leve, ó. Que eu quero um pouco mais de babado lá no último. Então, eu vou só ajeitar aqui, ó. Ó, bem de levezinho esse franzido, estão vendo aqui? Ó. Então, eu vou desprezar mais um pedaço aqui, ó. Pronto. Pra mim, tá ok a segunda camada do meu babado. Agora, eu vou vir com a terceira. A terceira, nós vamos usar a largura toda. Ó, só vou tirar a orelha aqui, né? Aqui, ó. Essa vai ser a terceira camada do meu babado, ó. E ela vai franzir aqui também de leve, ó. Pra encaixar naquele ali, viram? Então, ó, primeira Maria mais certinha, segunda e a terceira. As 3 camadas do meu vestido estão prontas. Eu só vou tirar aqui a orelha. Dos 2 ladinhos. Ó, a parte de baixo do meu vestido. A segunda Maria, olhem a diferença de uma pra outra. E a primeira Maria, que é a saia que sai lá do meu corpinho, certo? Aqui, o recorte da minha cintura. A parte
das costas, né? Que vai encaixar aqui, ó, com essa parte maior do meu vestido aqui, ó, vai ficar aqui, parte das costas, e essa parte com o lastex vai enrugar essa parte das minhas costas assim, ó, dando aquele efeito aqui no bumbum, né, dando um volumezinho aqui no bumbum e dando vestibilidade pro meu vestido, ok? Aí, aqui, eu tenho o recorte da minha cintura, tenho o meu bojo, que nós vamos fazer aquele torcido maravilhoso, né, o nó, o bojo, e as nossas alças. E a nossa saia da frente, que vai encaixar aqui nesse meu recorte de 48 centímetros. Então, olhem aqui o nosso vestido tomando forma. Busto, costa, frente, recorte, a primeira Maria, primeira saia. Segunda Maria, que encaixa ali. E a terceira Maria, que vai fazer esse babado bem maravilhoso lá na última saia. Certo, pessoal? Então, agora eu vou fechar as laterais dos babados. Lateral, lateral, lateral. Lateral. E vamos para a reta fazer esse nosso torcido aqui e fazer o nosso vestido. Então, agora a gente pode ir pra costura. Então, bora pra costura, né, minhas lindas? Ó, regulei meu pontinho aqui. Estou com uma agulha 75, tô com um ponto aqui no 3,5, vocês podem deixar no 3,5. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou unir as laterais das minhas saias, das minhas Marias, né? Vou pegar aqui, ó, parte da primeira Maria, vou fechar as laterais e vou fechar as laterais dos outros dois babados também, tá? Então, vou fechar todas as laterais agora. E então, vou lá fazer limpeza nessa minha costura aqui. Ó, faço essa costurinha. Aqui, ó, lateral encaixa certinho, né? Que tá na mesma medida. Agora, eu vou pra over. Aqui, pessoal, ó, vou pegar a minha segunda Maria e vou franzir o necessário para ela encaixar aqui na barra da minha primeira Maria. Coloquei meu calcador de franzir aqui, ó. E vou ir fazendo esse franzidinho de leve, porque vocês sabem que a gente não franziu demais, né? A gente não fez... Ó, aqui ficou muito enrugadinho, ó. Vou voltar aqui e vou pegar um pouquinho mais de tecido, ó. Pra ficar um franzidinho igual. Olha ali, ó. Viram? Tem que ter uma margenzinha aqui de mais ou menos 1 centímetro pra facilitar também lá pra vocês colocar e prenderem lá na outra parte, né? Agora que eu já franzi a metade do meu babado, eu posso fazer um teste. Pego a minha primeira Maria, coloco aqui e vou ver se ela vai encaixar aqui, ó. Ó, posso franzir um pouquinho mais ainda, ó. Falta um pouquinho mais de franzido. Então, eu vou sair aqui e vou pegar aqui. Vou dar uma franzidinha mais nessa pontinha. E vou franzir a minha saia todinha. Primeiro babado franzido. Vou conferir aqui a medida que ele ficou. Perfeito. Agora, eu vou encaixar ele aqui. Meu primeiro babado. Agora, eu vou pegar lá o meu outro babado, meu último. Tem um lado onde eu vou fazer a barra e o lado que eu vou franzir. Franzidinhos prontos, agora é só encaixar um babado no outro. Babados presos, né? Todas as saias, as 3 Marias, ó, aqui vai ser a minha cintura. Primeira Maria, segunda Maria e terceira Maria. Agora, aqui é só fazer as limpezas e a minha saia está pronta. Posso reservar ela e partir para o meu bojo. Vamos fazer o nosso bojo lindo, então. Aqui temos o recorte da nossa cintura. Vamos achar aqui as nossas alças, ó. Tem aqui as nossas alças. Vamos fechar elas. Assim, e vamos virar. E ela aqui, agora eu viro. Alças prontinhas,
Vocês podem pegar aqui, ó, e vocês vão fazer assim, ó, vão arrumar ela bem aqui e vão passar uma costurinha. Ou vocês vão lá no ferro passar, ou vocês façam essa costurinha aqui pra deixar ela bem alinhadinha pra quando vocês forem colocar ela lá dentro do nosso bojo. Nossas prontinhas, vamos pegar a nossa parte das costas, vamos pegar a nossa parte que vai lastex e vamos pegar a parte de cima, que ela é mais boleadinha, ó, a parte de baixo é bem retinha, e a parte de cima mais boleadinha, e vamos fazer uma barrinha aqui, ó, de mais ou menos 1 centímetro, ó. Dentro dessa barrinha aqui, depois a gente vai passar aquele elastiquinho maravilhoso aqui dentro. Ó, barrinha pronta. Vamos passar o nosso lastex aqui agora. Já enchi uma carretilha de lastex. Vou colocar ela na minha caixinha própria para lastex aqui. Que eu já tenho uma sempre aqui regulada para a linha. E uma regulada para o lastex, para facilitar o meu trabalho, né, gente? Então, eu fecho aqui. Vou tirar o corte de fio da máquina. E vou passar uma carreirinha de lastex aqui, ó, bem bonitinha, ó. Ó. Vocês olhem se o lastex não tá repuxando, se ele não tá correndo, ó. Ele tem que estar bem maleável ali. Então, eu arrematei ali. Agora, eu arremato aqui. Pulo pra baixo, arremato de novo. E vou pra próxima carreirinha. Dá uma amassadinha para ele voltar assim ao normal. Olhem só, esse é o recorte do centro das nossas costas, ó. Agora, eu vou lá pegar um elástico fininho. Eu vou usar um elástico fininho, tá, gente? Esse elástico aqui, ó, tem 5 milímetros, tá? Tem meio centímetro. Eu vou usar ele aqui, ó. Agora, eu passo ele aqui dentro, ó. Dessa barrinha que eu fiz lá no comecinho, ó. Porque se eu passo só o lastex, não fica bem bonitinha assim essa parte, ó. Viram como some aquele babadinho que tinha aqui, ó? Ele fica bem lisinho. Então, agora, eu vou tirar meu lastex daqui, ó. Vou tirar fora o lastex e vou voltar com o meu fio. Então, voltei com o meu fio ali, agora eu vou arrematar a pontinha desse lado. Tirar aqui, depois eu vou aproveitar esse pedacinho em outro. Agora, eu vou deixar bem curto aqui, ó. Porque eu quero essa parte bem firmezinha aqui, ó. Ó. Estão vendo aqui? Ó, eu deixei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês qual a medida que vai ficar isso daqui, ó. Ficou com 16 centímetros, tá, gente? Essa distância aqui, ó. Ficou com 16 centímetros com o meu elástico aqui dentro. Pra vocês, se vocês quiserem seguir o passo a passo da medida que eu estou fazendo o meu. Claro que aqui vocês vão deixar na proporção das costas de vocês, né? Quiserem mais folgadinho aqui, mais, né? Vocês deixam um elástico mais largo aqui, que ele vai ceder um pouco mais. Agora, eu vou pegar aqui as duas laterais das costas, ó. E vou fechar aqui em cima, ó. Fecho, vou abrir e vou passar uma costura aqui, ó, virando a costurinha ali pra baixo, ó. Ó, estão vendo aqui? Eu fiz a costurinha, então, esse lado aqui eu vou colocar aqui, com a costurinha lá pro avesso. E esse lado aqui, agora eu vou fechar aqui. Ó. E vai ficar assim. Eu vou fazer a costura desse lado agora. Porque ela vai ficar lá dentro, essa costura, ó. Aqui, e essa é a minha parte das costas. Então, agora eu venho aqui, ó. Vou abrir e vou colocar esse meu lastex aqui dentro. Ó. Dobro a costura aqui pro lado de dentro, né, do avesso. Ó.
e vou passar uma costura larga aqui, tá? Ó, tem mais de 1 centímetro essa costura ali. Por quê? Pra prender bem meu lastex. Passo até mais uma, ó. Meu lastex fica super preso ali, não vai escapar. Olha que costa linda, gente. Maravilhosa, né? Depois a gente vai vir com a nossa alça aqui, vamos prender ela assim, depois vamos prender ela assim, e vai ficar um acabamento bonito também. Se vocês já quiserem deixar a medida da alça fixa, vocês tiram a medida no corpo de vocês da alça e deixam ela embutida aqui dentro, tá? Hoje eu não vou fazer ela embutida, eu vou colocar ela por cima depois. Agora, eu vou vir esse lado aqui, ó. Ó, vou colocar aqui, ó. Tá vendo que o lado mais bicudinho tá lá pra lateral do corpo, e esse lado aqui é o lado onde eu vou colocar o lastex aqui, ó. Aqui, ó. Duas, ó. Essa é a costa do meu vestido. Ai, Marília, eu acho que vai ficar grande pra mim, essa costa vai ficar muito larga. Se você achar que vai ficar grande, você diminui aqui, ó, tá? Ou também você pode diminuir o recorte de lastex aqui, ó, deixar ele mais pequenininho aqui no meio, tá? Como eu tô fazendo um tamanho MG, eu vou deixar ele desta forma aqui. Então, parte das costas aqui pronta, vamos reservar e vamos partir para o nosso bojo torcido. Aqui temos o recorte da nossa cintura, que nós vamos usar depois do bojo pronto. Agora, aqui, gente, vamos lá. Vocês vão pegar um dos lados, um dos pares, né? Porque a gente tem 2 pares. Vão pegar um desses par e vai fechar aqui em cima, aqui, ó. Deixa o ponto no 3 agora, tá, gente? Podem deixar o pontinho de vocês no 3. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui, ó, o buraquinho. Venho aqui no meio do meu buraquinho, faço um pique aqui, ó. Vou vir aqui embaixo e vou fechar até o pique, ó. Lembram que a gente fez um pique, deixando a medida da nossa cintura? Que é a metade do recorte da nossa cintura aqui, que é os 24 centímetros, ó. Que eu tenho até aqui, ó, ali o pique, ó. Eu vou fechar até nesse pique. Fechei até nesse pique. Agora, eu posso, desse lado, já posso fechar a cava. Agora, eu faço uns piques aqui na minha cava, né? Que ela é curvadinha. Faço um piquezinho aqui no meu... nessa partezinha da frente também. E vou entrar com a minha alça aqui já, ó. Vou colocar a minha alça aqui dentro. Aí, você arruma bem a alça aqui. E leva a alça lá. Deixa a parte onde tem a costura pra lateral. Encosta bem na lateral aqui. Aí, se sobrar tecido aqui, se sobrar buraco aqui, gente, ó. Se a gente deixou margem que sobra buraco, estão vendo ali, ó? Ó, sobrou um pouco de espaço. Você encosta a alça na lateral da cava. Ó, cava. Encosta a alça na lateral da cava. E você completa aqui, ó. Vendo pra frente, ó. Aí, eu tirei aquele excesso ali, que isso aqui, quando a gente talha assim, sem molde, ó, geralmente dá, ó. Aí, você tira o excessinho aqui, ó. Aí, o outro lado lá também, quando eu colocar a minha alça aqui, se sobrar, coisa que vai sobrar também, que os 2 lados estão iguais, eu encosto ele lá na minha cava e deixo sobrar aqui e tiro o excesso aqui na frente, ó. Reforça bem essa alça e a gente pode virar isso daqui. Ó. Alça. E aqui, o meu bojo, ó. Vai ficar assim, gente, ó. Olhem só que estranho, né? Ó. Aqui, ó, ficou aparecendo aquela costurinha que eu tinha feito na minha alça, ó. Quando vocês colocarem a alça ali, vocês cuidem pra vocês tampar aquela costura ali, ó. Eu vou vir aqui e vou prender mais um pouquinho da minha alça, ó. Pra esconder aquela costura ali. Do outro lado lá, vou tirar mais um pouquinho também. Tá? Eu faço os piquezinhos aqui. Pra quando vocês puxar a alça de vocês aqui pro direito, ó,
ela ficar assim, ó, gente, bem bonita, sem costurinha nenhuma, sem fio nenhum aqui, tá? Ó, fica bem limpinha essa parte, tá bom? Então, aqui eu tenho a minha cava, a minha alça, né, que vai tampar bem meu sutiã, e a minha frente. Olhem só que frente é essa, meu Deus, né? Então, agora eu vou pegar aqui, vou unir aqui, ó. Vou unir os dois aqui. Vou vir aqui por dentro de um, ó. Vou pegar ali e vou fechar. Colocar um dentro do outro aqui, ó. Olha, ó. Coloquei uma ponta dentro da outra aqui e vou fechar. Sem segredo nenhum, ó. Aqui, fecha aqui, costura aqui, ó. Costurei ali, agora eu puxo aqui, eu tiro um de dentro do outro. E olhem como é que vai ficar. Fica assim, ó, o buraquinho aqui. Vai ficar assim o bojo de vocês, ó. Tá vendo aqui? Ó, aqui, a cava, minha alça. E aqui, ele fica dessa forma aqui, ó. 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 Porque eu fechei, né? Eu uni as duas pontas ali. Agora, eu reservo esse bojo aqui e vou fazer o outro. Agora, na hora de fazer o outro lado, eu posso fazer a parte do decote, a cava, o buraquinho aqui na frente, né? A abertura da frente. E aquele pedacinho aqui de baixo também. Todas essas partes prontas, vou fazer o pique aqui, a minha aberturinha, e vou vir com a minha alça, com a outra alça aqui, ó. E vou encostar ela, olha que aquela costurinha que a gente fez, ó. Eu vou ter que comer ela ali pra ela não aparecer, ó. Vou vir com a minha alça aqui, né? Ó, vai sobrar tecido aqui também, ó. Então, eu venho com ela aqui pro ladinho, encosto aqui na lateral e tiro essa sobra aqui no meu decote. Igual eu fiz lá do outro lado, ó. Vou fazer meus piques aqui no decote e vou tirar esse excesso aqui, que nem eu tirei lá do outro ladinho, ó. Então, vou fechar aqui, prendendo a minha alça. Deixa eu fazer os piques aqui na minha cava, ó, igual eu fiz do outro lado. Então, agora, o que que eu posso fazer? Eu posso virar também já, ó. Pra vocês verem como que vai ficar. Agora, aqui, eu viro esse ladinho também, ó. Esse lado aqui, esse aqui, ó. Assim. Assim. E agora, como que eu vou fazer? Aí, vocês conferem se a alça aqui ficou bem limpinha, ó. Tá bem bonita também, ó. Desse lado aqui também tá bem limpinha, bonita. Os dois lados das alças tá ok. Agora, ó, um lado eu já fechei o buraquinho, né? Tá assim. Esse lado eu tenho que deixar aberto por enquanto, por quê? Porque esse lado, antes de fechar ele, eu tenho que passar ele aqui dentro, ó. Ó. Vou passar um aqui dentro. E então, eu vou vir com esse aqui pra unir com esse aqui agora, ó. Aqui, ó. Pra daí, agora, eu vou costurar esse nesse, tá? Eu até vou fazer de novo pra vocês conseguirem entender bem, gente, ó. Eu tenho esse lado que eu fechei todo, né? Tá aberto aqui na parte de baixo, ó. Mas eu já costurei ele todo e ficou só o buraquinho aqui, ó. Né? Agora, esse lado falta unir as duas pontas aqui do meu busto, né? Pra fazer o torcido. Então, eu vou vir com uma dessas pontinhas aqui, tanto faz essa ou essa. Vou enfiar ela aqui dentro do buraco, ó. Aqui tá a costurinha, ó. Ó. Aquele lado ali, e tenho esse lado aqui. Agora, eu tenho que costurar esses dois aqui, que nem eu costurei do outro lado, pra fechar os dois buraquinhos, né? Então, eu venho aqui por dentro, ó. Ó. Vou vir aqui por dentro, vou pegar aqui, ó. Aqui. Vou puxar isso aqui pra fora, aqui, ó. Ó. Vou virar assim, ó. Assim. E vou costurar aqui, ó. Olha que simplesinho. Eu vou fazer essa costurinha aqui, pra depois puxar
E vocês vão ver o nosso bojo torcido, que lindo, gente. Mata aqui, ó. Fiz essa costurinha aqui, né? Unindo as duas pontinhas. Agora eu vou puxar ele pra fora aqui, ó. Ó, vou desvirar ele aqui, ó. Ó. Desvira ele aqui. Esse lado aqui é o lado de lá e esse aqui é o lado de cá. E olhem aqui o nosso bojo torcido, que lindo. Ó, esse lado aqui é meu busto pra cá, esse pra cá. Agora, aqui, onde a gente começou a costurinha aqui e aqui, a gente vai unir essas duas pontinhas. O nosso torcido ali já tá pronto. Agora, a gente vem aqui, ó. Ó, vendo aqui onde tá meu pique, ó. Aqui começa a costura e aqui tá aberto, ó. Essa medida aqui vai unir com aquela lá pra dar o 48 da minha cintura ali embaixo do meu busto, ó. Então, eu vou encostar esses dois aqui, essas duas pontinhas, e vou arrematar aqui, ó. Assim. Ó, agora eu posso fechar o meu bojo lateral. Posso fechar embaixo. Vindo retinho assim, ó. Ó, olhem aqui o nosso abertura daqui, ó. Ó. Arrumo esse lado aqui também. E o meu bojo tá pronto. Olhem que lindo, gente. Isso aqui dá um efeito, né, no corpo maravilhoso. Aí vocês me perguntam, ai, Marília, mas não tem pence nesse busto, cadê pence? Gente, não tem pence aqui na lateral e não tem pence aqui embaixo, porque a gente transferiu essas pences pra cá. Olhem a margem de tecido aqui. Então, isso aqui vai vestir meu busto, ó. Essa margem aqui. Então, eu tenho uma pences aqui, ó, no centro do meu busto. Então, eu não preciso de pence nem na lateral, nem embaixo. Ai, mas eu tenho muito busto, Marília. Aí, você pode fazer essa parte maior e fazer uma pence aqui pra aumentar a vestibilidade aqui do peitinho, ó, tá? Ai, Marília, mas mesmo assim vai ser pouco. Faz essa parte aqui maior e faz uma pence aqui também. Então, você vai ter um busto aqui, nossa, gente, enorme pra acomodar um busto bem grande, bem amplo, tá? Mas para um busto moderado, isso aqui já é o suficiente, porque a pence da lateral, a pence daqui já tá aqui, tá? Claro que eu não faço aquele esquema de, eu vou transferir pence, papapá, não, eu faço tudo assim. Mas quero que vocês entendam que isso aqui é como se fosse uma transferência de pence, tá, gente? Ela daqui da lateral e daqui veio pra cá, ó, porque aqui tá o excesso de tecido, tá bom? Então, parte do busto prontinha, a gente pode pegar o nosso recorte da cintura aqui, ó, colocar ele aqui e fechar aqui. Pra, então, unir isso aqui com a parte da nossa costa, tá? Pra fechar com as nossas costas e depois embutir lá na nossa saia. Olhem só que legal, gente. Olhem que lindo que vai ficar aqui, ó. Ó. Agora, eu vou pegar, vou desdobrar os dois aqui, vou passar um pesponto aqui em cima, ó. Pronto, parte de cima do meu vestido tá pronto. Agora, eu vou pegar a minha parte das costas, que tá aberto aqui na lateral ainda, ó. Vou colocar a lateral da minha frente aqui e vou fazer embutido aqui, ó. Ó. Aqui, e vou embutir aqui dentro. Assim. Olhem como é que vai ficar aqui a lateral. Olhem que lindo, gente, do direito e do avesso desse vestido. Olhem que maravilha de acabamento aqui, ó. Todo embutidinho, bonitinho. Parte da frente, parte das costas. Agora, eu vou embutir o outro ladinho também. Parte de cima do meu vestido com vestibilidade maravilhosinho pronto. Com o nosso busto torcido. Eu vou passar uma costurinha aqui na parte de baixo. Agora, eu posso pegar minha saia.
ver aqui qual é o lado da frente, qual é o lado das costas, né? O lado das costas aqui é maior, lado da frente e lado das costas, ó. O lado das costas é maior do que o da frente. Então, agora, eu vou unir aqui, ó. Ó. Parte da frente vai encaixar certinho aqui na lateral e a parte das costas, olhem aqui que vai sobrar, ó. Tá? Então, nessa parte, a gente vai esticar o nosso elastec pra ele puxar aqui essa partezinha aqui, beleza? Então, agora eu vou virar assim, ó, aqui. Vou pegar a minha peça aqui, vou colocar aqui, ó, lateral do meu vestido, direito com direito. Posso começar aqui pela parte das costas, ó. Começa aqui na lateral. Vou esticar aqui, ó, o meu lastex aqui, ó, pra dar com a parte das costas e costuro, ó. O meu corpo com a minha saia aqui, gente, ó. Ó. Aqui, pra fazer nossa alça, gente, a gente vai... Como é um tecido que não estica nada, né? A gente vai fazer as alças com elástico. Eu já fiz essa alça aqui no canal pra vocês. Quem já viu, já fez, também gostou, ó. Eu tenho aqui, ó, 66 centímetros de alça, mas não preciso tudo isso, tá, gente? Eu fiz uma tira lá, mas não precisa ser tudo isso, ó. A gente pode fazer essa tira aqui com 54 centímetros, ó. Vou cortar ela aqui com 54. Então, cortei a minha alça e vocês vão pegar e vão marcar aqui uns 20 centímetros, tá? Ó, vou pegar a minha alça aqui. Marquei aqui onde dá 20 centímetros. Vou colocar um alfinete aqui nessa marcação. Vou vir desse ladinho aqui, vou colocar um alfinete aqui também, ó, onde dá 20 centímetros. Deixo ela marcadinha. Agora, eu vou pegar esses meus elásticos aqui, que tem 2 centímetros por 10, e vou subir com eles aqui, ó. Pega assim com a ajuda da pinça, né? E vem com eles até aqui na marcação de 20 centímetros. Quando chegar aqui nessa marcação de 20 centímetros, você solta a pinça e você vai prender o elástico aqui. Ó. Prendi o elástico ali. Tá? Vocês prendem ele aqui. Aí, vocês vão arrumar o tecidinho aqui, ó. E vão prender aqui embaixo também, ó. E vocês vão dar elasticidade para essa alça de vocês. E vocês têm uma alça com elasticidade maravilhosa, tá? Depois a gente passa essa parte aqui, ela sai esse volume e fica muito chique. Então, meu elástico tá presinho aqui, ó. Vocês veem se ele não tá muito na pontinha, né? Vocês têm que arrematar bem aqui pra ele não escapar. Nossas alças prontas, agora vocês vão alinhar ela bem assim, pra não ficar torcida, e vão colocar ela aqui onde vocês querem que ela fique, né? Então, vocês peguem um alfinete, coloquem ela ali. Ó, eu vou colocar um dedinho longe do meu lastex, ó, tá vendo? Essa vem com essa daqui aqui, bota ela aqui, assim. Vou colocar ela aqui, um dedinho longe do meu lastex, igual o ladinho de lá, ó. Um dedinho longe aqui, mesma distância, tá? Aqui. Ó. Vou colocar ela aqui, mas eu não posso deixar isso daqui assim. Então, como que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, Marília, mas tu devia ter feito a alça embutida. Gente, vocês podem fazer embutida, mas é uma coisa que vocês têm que fazer, medir, calcular tudo na hora que você estiver fazendo, tá? Porque senão a alça pode ficar curta ou muito comprida, aí vocês têm que cortar pra arrumar. Então, ó, coloquei aqui, agora eu vou pegar, vou costurar aqui. Primeiro não, eu vou virar assim, ó. Virei ela pra cá, certo? Ó, passa ali pelo colocador, virei ela pra cá. Então, agora eu vou fazer uma costura, até vou tirar o remate da máquina pra essa costura ficar bem retinha. Deixo um dedinho longe aqui, ó. Fiz uma costurinha bonitinha. Vou vir aqui, vou tirar esse excesso dessa pontinha aqui, ó. Então, agora eu desviro ela novamente aqui e vou vir do meu direito aqui, ó, pra fazer uma costura bem lindinha, tá bom? Ó, e vou fechar aqui
essa costura. Olhem ali que costura bonitinha que ficou. Bem discretinha, pelo avesso fica bem limpinho o acabamento, olhem só. Certo? Ó, fica bonito, tá? Claro que se ela tivesse embutida aqui dentro do recorte, ficaria mais bonita, mas aí vocês têm que fazer um processo um pouquinho diferente para colocar a alça lá antes, tá? Eu quis colocar a alça por último. Então, agora eu vou vir aqui do outro ladinho, ó, tá? Parte de trás toda pronta, já posso colocar a minha etiqueta aqui no centro das costas. Daí a gente dá uma esticadinha no elástico assim, ó, pra daí colocar a etiqueta, pra ela não tirar a vestibilidade do vestido, tá? Deixa eu botar o armate de volta. Ó, aqui, dá uma esticadinha nela assim, porque senão, quando você esticar o vestido, a etiqueta não vai deixar, ó, ela vai ficar assim, ó, é assim mesmo, porque daí quando ela esticar, ó, a etiqueta não tira a elasticidade da parte das costas, porque se eu colocar a etiqueta com isso aqui esticado, a etiqueta não vai deixar o elastec esticar, certo? Aí vai repuxar onde tem a etiqueta, beleza? Então, olhem isso, gente, nosso vestido com o bojo torcido tá pronto. Eu vou fazer a limpeza aqui, né, nas costuras das nossas Três Marias, ó. Única coisa que falta, né, ó. Aqui, pessoal, nosso vestido maravilhoso, com busto torcido e 3 camadas, né? 1, 2, 3 camadas. Prontinho, olhem o caimento desse vestido, né? E esse bojo aqui, gente, é um tudo. Olhem que perfeito. Esse torcido, ó. Não tem pence, só mesmo o torcido aqui na frente, olhem que lindo. Aqui a alça, gente, eu ajustei ela um pouquinho, tá? Porque ela não tinha ficado bem certinho em cima do meu sutiã, então eu coloquei ela mais pra lateral, tá? E colocando ela mais pra lateral, eu diminui um pouquinho a cava e diminuiu a altura aqui, ó, né? Como tirei costura mais uma vez aqui diminuiu a altura, tá? Então, quando vocês fizerem o bojinho de vocês lá, vocês peguem o papel de vocês, não repara a minha voz, gente, eu tô gripada hoje. Vocês peguem, vão fazer o bojinho de vocês, vocês peguem assim, ó, no papel e coloquem assim vocês pra ficar que nem tá ficando aqui em mim, ó. Tá vendo a cavinha aqui? Tá sobrando aqui embaixo, tem que sobrar aqui embaixo pra costuras, né? Ó, estão vendo aqui a caidinha que a gente fez 3 lá na hora do corte? Ela reduziu aqui pra 1,5, ó, tá? Aqui vai minha alça, porque eu joguei ela mais pra lá, então eu tirei aquele excesso que tinha aqui, tá bom? A altura que ficou aqui, ó, do molde prontinho foi 23. Lá a gente deixou um pedaço com 26. Então, reduzi ali na altura aqui, com a altura aqui, 23 centímetros, tá bom? Então, ó, aqui e aqui. Sempre quando a gente corta o modelo, assim, direto no tecido, depois a gente vai assentando o molde conforme o que a gente tira na costura, certo? Então, foi assim que ficou o meu bojinho depois de prontinho, ó. Então, o de vocês tem que ficar assim, ó, pegando aqui na lateral, aqui pegando em cima da alça do sutiã de vocês, porque a alça do vestido tem que sair de cima do sutiã. E aqui, ó, passando aqui, ó, 1 centímetro mais ou menos do meio do corpo de vocês aqui, pra fazer o nó aqui e não ficar tão repuxado. Beleza? Então, vocês podem analisar o molde de vocês aí no busto de vocês pra ficar perfeito já de cara, tá? O único ajustezinho que eu fiz foi esse aqui de afastar a alça, tirar a alça daqui, colocar pra lá. Então, daí eu já diminui esse bico, porque ele tinha ficado muito tampadão aqui em cima, eu tirei um pouquinho, tá bom? Pra vocês aí analisarem bem o de vocês antes de finalizar o vestido. Então, é isso aí, pessoal. Pra quem quiser a modelagem, vai estar assim, ajustadinha, conforme esse daqui já, todo certinho, o comprimento da alça com elastiquinho de 10x2 ali, tudo pra ficar igualzinho isso aqui. E olhem só a margem desse vestido. Ó, por que eu falo que ele veste MG? Olhem aqui a quantidade da vestibilidade dele ainda, gente, ó. Maravilhoso, né? Claro que se você tiver aqui quadril mais de 1,18, você vai precisar 2 alturas pra fazer essa primeira Maria aqui, tá? As outras lá de baixo pode usar o mesmo esquema que eu fiz, né, que vai dar certo. Agora, essa primeira Maria aqui, se você tiver mais que 1,18, mais que 1,16, 1,18 aqui, tem que fazer com 2 alturas de tecido pra fazer essa margem aqui maior, tá? Ele mais vazio assim, mais aberto. Vocês viram como eu não ficou tão aberto, né, ó.
Ele cai mais retinho aqui, né? Ai, que lindo! Ele cai mais retinho. Beleza, gente? O demais aqui, ó, não tem segredo nenhum. Vocês vão conseguir fazer assim, bem lindo, ó, o recorte, o nó. Ai, Marília, meu buraquinho aqui ficou aparecendo, ó. O buraquinho é pequenininho, gente, olha ali, ó. Tá vendo? Por isso que não pode abrir mais do que 4, tá? Se o buraquinho de vocês ficar aparecendo aqui, ó, vocês vêm aqui por dentro, ó, pega aqui e faz uns pontinhos aqui, ó. E ele fica fechadinho, daí não aparece, tá? Mas nesse caso aqui não é preciso, porque ficou bem, ó. E ele esconde o buraquinho ali com o torcido aqui do restante do bojo. O molde vai estar disponível, né, gente, nesse tamanho aqui, tá, ó, no MG. Vejam que imagem de vestibilidade boa. Pra quem faz aí pra venda, né, gente, olha só. Serve pra quem usa até um tamanho menor do que eu e pra quem usa o tamanho maior. Então, assim, você consegue vender as peças muito mais fácil, né? O comprimento tá perfeito, olhem só, tá quase encostando no chão lá. Tô de rasteirinha aqui, se eu colocar um saltinho, ó, ele ainda fica bem longo, ó. Show de bola, né? Então, pra quem quiser a modelagem, vai estar disponível lá no meu WhatsApp. Lembrando que todo mês tem sorteio para as clientes de modelagem. Então, já vai estar disponível esse daqui lá também. Lembrando que esse bojo, gente, vocês podem fazer macacão, macaquinho, vestido curto, vestido longo, fazer blusinha, gente. Olha só, uma blusinha assim pra usar com shortinho jeans, que graça, né? Maravilhoso. Então, é isso. Se você gostou, já deixa o like pra mim, compartilha, comenta. Se não gostou, também comenta, que eu respondo também. Certo? E qualquer dúvida, podem me chamar ali nos comentários, tá bom? Beijos e até o próximo.